O Toyota Camry é um sedã de luxo extremamente bem equipado, espaçoso, com muitas tecnologias e carrega um belíssimo motor 3.5 V6 com quase 300 cavalos. Apesar de ser bem superior ao Corolla, no mercado de usados ele consegue custar o mesmo ou até mais barato. Mas será que vale a pena levá-lo para casa em 2024? Fique no vídeo até o final e conheça todos os detalhes desse carro, que vai te surpreender até nos mínimos detalhes. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Esta sétima geração do Camry foi lançada mundialmente em 2011 e alguns meses depois, já em 2012, esse modelo chegava em nosso mercado. Logicamente, trouxe melhorias em seu design e também na lista de equipamentos, já que a sua mecânica é basicamente a mesma do modelo anterior, que aliás acabou perdendo alguns cavalos nesta geração. E algo muito curioso é que essa geração do Camry usa a plataforma chamada de K pela Toyota, que é utilizada desde 2004. Mas é lógico que essa plataforma recebeu sim algumas melhorias e esforços ao passar do tempo. Por ser o Camry um dos sedãs grandes mais vendidos dos Estados Unidos, lá a Toyota pegava o modelo global do Camry e fazia alguns ajustes específicos para o público de lá. Então é por isso que existem alguns detalhes diferentes no modelo estadunidense, assim como acontece com o Corolla também. O nosso modelo que veio para o Brasil é bem diferente, até em relação ao design. E essa sétima geração do Camry chegou aqui no Brasil também apenas uma versão, a versão do modelo anterior, a XLE, que é a versão de topo com todos os equipamentos de série. De início, ele já surpreendeu pela grande lista de equipamentos, que era mesmo até superior a alguns concorrentes daquela época. Algo muito interessante para um carro japonês que normalmente não adota essa característica. Se a gente comparar com o Fusion, por exemplo, que em 2012 ainda era um antigo modelo, o Camry conseguia ser sim um pouco mais superior em várias características. Além disso, esse modelo trouxe uma série de aprimoramentos em termos de segurança e tecnologias, como sistema de assistência ao motorista e um interior muito mais refinado e confortável. E ainda bem que ele recebeu essas melhorias ao passar do tempo. O Camry nesta geração deixava de ser um pouco menos parecido com o Corolla, embora ainda assim lembrasse. Ele ficou com um desenho mais moderno, porém mais simples, principalmente no exterior. E realmente, o design dele é algo bem polêmico, tem pessoas que até hoje não conseguem gostar desse design. Falando mais um pouco sobre o seu design e sua dianteira, o Camry carrega a identidade visual da Toyota daquela época, tendo faróis bem afilados que se esticam até as laterais. Isso dá a sensação que o carro é até mais largo do que ele realmente é. Os seus faróis possuem projetores direcionais e têm iluminação em xenon, já com os lavadores, o que é um destaque. Algo que chama muita atenção também na dianteira é a enorme grade com filetes cromados, que dá ainda mais imponência para este carro e faz com que ele tenha aquela cara de mais classudo. Suas laterais são extremamente simples, sem muitos vincos marcantes, lembrando até mesmo o Corolla. Ele é equipado com a moldura cromada dos vidros e com os retrovisores com rebatimento elétrico e também luzes de indicação. Suas rodas são até bem parecidas com as do Corolla Altis, mas por aqui elas são aro 17 com perfil do pneu 215/55, um perfil que acaba até dando mais conforto, é um perfil um pouco mais alto. E isso principalmente para a cidade, onde normalmente a nossa pavimentação não é tão boa, acaba ajudando bastante. Na traseira vemos algo muito diferente entre todos os sedãs da Toyota. Na verdade, lembra até mesmo um pouco o Honda Accord. O que acaba chamando a atenção é a régua cromada da tampa do porta-malas que se interliga às lanternas. Outro destaque é a dupla saída de escapamento funcional. E diferente do que acontece com alguns concorrentes por aqui, não temos lanternas em LED, infelizmente. Algo bem legal que eu acho no Camry é o seu ângulo de entrada e de saída. Mesmo sendo um carro relativamente baixo, ele tem um bom ângulo de entrada e saída. Isso não vai ajudar muito na hora de passar um quebra-molas, por exemplo, já que como o entre-eixos dele é bem longo, a tendência é raspar bem no meio. Mas na hora de entrar ou sair de uma garagem ou passar por uma rampa mais íngreme, esse ângulo de entrada faz ele ter uma maior facilidade, faz com que você tenha maior agilidade no dia a dia. Isso acaba ocorrendo também porque, segundo a Toyota, ele sofreu alterações em sua suspensão para o solo brasileiro, o que em teoria acaba até aumentando a durabilidade dessa suspensão. Isso se chama tropicalização.
quando você pega um modelo importado e faz alguns ajustes para rodar, por exemplo, aqui no Brasil. Exemplo da nossa pavimentação, que é péssima, mas em outros países é muito boa. Então, quando o carro chega aqui, deve sim sofrer uma tropicalização. Partindo para o seu interior, embora em alguns detalhes a gente perceba muitas das características do modelo anterior, temos um interior com um desenho mais moderno, atual e bonito, até mesmo se diferenciando muito dos modelos da Toyota daquela época. É um interior que eu acho com um desenho muito bonito e de certa forma até atual hoje em dia. Lógico que em alguns detalhes você acaba percebendo a idade do projeto do carro, como no painel de instrumentos, mas no geral é um interior que vai agradar sim a grande maioria das pessoas. E esse interior também passa aquela sensação de ser muito mais classudo, um carro muito mais de luxo. Ele também chama atenção pelo seu acabamento, que é excepcional, muito bem refinado, um dos melhores da categoria, e é um fato. É um carro que tem muito couro, soft touch, aço escovado e até imitação de madeira, o que deixa o interior dele com muito requinte. E é um acabamento para ninguém colocar defeito. Mas o Camry não chama atenção só aí. Outro grande destaque é o enorme espaço interno. Estamos falando de um sedã grande, então o espaço interno dele é de dar e sobrar. Com entrejos de 2,77 metros e uma largura de 1,82 metros, ele leva com muito conforto todos os 5 ocupantes, tendo muito espaço para a cabeça, para as pernas e também um bom espaço lateral. O porta-malas de 504 litros é gigantesco. Na época, era um dos maiores entre os concorrentes. É um carro excepcional para quem quer ter muito conforto, muito espaço interno e também um porta-malas muito grande. Normalmente, os carros japoneses, principalmente, não são muito conhecidos por serem carros bem equipados, cheios de mimos. Mas aqui, por estarmos falando de uma categoria um pouco mais superior, a Toyota deu mais atenção neste quesito. É lógico que ele vai dever muitas tecnologias para os concorrentes da época, principalmente das gerações um pouco mais novas, porém, ainda assim é um carro bem equipado e tem itens de luxo bem legais. Na única versão que ele está disponível, a XLE, que é a topo de linha e entrega todos os itens de série, ele tem itens como volante revestido em couro e madeira, que tem controle para o piloto automático e também para o computador de bordo, que é bem simples e se assemelha bastante ao do Corolla, mas você tem informações básicas e configurações do carro, além de dados de viagem e também do odômetro. Esse volante também tem controles para o sistema de som, que tem uma tela multimídia de 7 polegadas. Não é uma das melhores centrais multimídia, principalmente comparando com os modelos mais atuais. O que muita gente faz é substituir essa central multimídia. É basicamente a mesma central do Corolla, para vocês terem ideia, e é uma central que normalmente não é muito elogiada. Tem travamentos, lentidões e não funciona muito bem. Porém, pelo menos ela já conta com rádio, CD player, conexão USB e Bluetooth, mas deve o GPS, que pelo menos isso o Corolla é equipado. Além disso, o Camry entrega bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista e passageiro, o ar-condicionado digital e automático de 3 zonas, a chave presencial compartida por botão, retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, vidros, travas e retrovisores elétricos, entre diversos outros equipamentos. Um equipamento muito legal, que eu acredito que na categoria o Camry é o único a ter, é o controle do som e do ar-condicionado para os ocupantes traseiros. Esses controles estão no apoio de braço do banco. E não é só isso, além do passageiro poder controlar esses itens, os bancos laterais traseiros têm ajuste elétrico. Algo muito diferente, realmente parecendo um carro bem executivo e de luxo. Na categoria, ele era um dos únicos a ter isso. Em segurança, ele também se destaca, não é um carro que decepciona. Ele é equipado com um freio a disco nas 4 rodas, com ABS, tem um cinto de segurança e apoio de cabeça de 3 pontos para todos os ocupantes, airbags frontais, laterais e de cortina, controle de estabilidade e tração, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, câmera de ré, entre diversos equipamentos. Além de todos esses itens importantíssimos, ele também tirou nota máxima no teste de colisão, reforçando ainda mais a sua reputação como veículo seguro e confiável. Partindo para a sua mecânica, o Camry é equipado com um belo motor 2GR FE, um 3.5 V6. Esse motor também é utilizado por alguns Lexus.
Ele tem o Dual VVTi, que é o duplo comando de válvulas variáveis. Ele utiliza a corrente de comando em vez de correia dentada. Isso aumenta a durabilidade do motor e diminui o custo de manutenção. É um motor já bem conceituado na categoria, vem desde a antiga geração esse motor e normalmente a Toyota realmente é conhecida por toda essa confiabilidade e durabilidade. O interessante é que você acha a mão de obra até com certa facilidade para toda essa mecânica. Em relação à potência, estamos falando de um carro que gera 277 cavalos a 6.200 RPM e 35,3 kg de torque a 4.700 RPM. Pesando 1.549 kg, é um carro bem pesado, porém ainda assim é mais leve do que alguns concorrentes, o que faz com que ele tenha uma relação peso-potência de 5,6 kg para cada cavalo. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas que possibilita trocas manuais. Com isso, ele faz 0 a 100 km por hora em apenas 7,2 segundos, e a sua velocidade máxima é limitada eletronicamente a 225 km por hora. O Camry realmente sempre foi conhecido por sua potência acima da média. Com certeza, entre os sedãs grandes V6 dessa mesma época, ele era um dos mais potentes, se não o mais potente, comparando com os principais Accord, Azira e Fusion. Então, é um carro que você vai ter uma boa potência sim dentro da cidade, mas principalmente na rodovia, que é quando esse belo motor 6 cilindros acorda. É um carro que realmente não deixa a desejar, você consegue viajar com bastante segurança, pois em todas as situações você vai ter bastante potência. E como eu sempre falo, potência reflete sim em segurança. Infelizmente, na vida a gente não pode ter tudo. Ou você tem muita potência ou um consumo muito bom. Os carros mais atuais, até mesmo os híbridos ou com tecnologias mais avançadas, até que conseguem entregar um pouco dos dois. Porém, é lógico, mesmo sendo um carro econômico, se você pisar e exigir o máximo de desempenho, ele vai beber bastante, vai consumir. Aqui no Camry, você andando de boas, você até consegue ter um consumo melhor. Mas lembrando que a proposta dele não é economia de combustível. O consumo oficial dele divulgado é de 7,5 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na rodovia. No geral, o Camry é uma excelente opção. Estamos falando de um carro muito robusto e confiável, assim como a geração anterior, que é mais conhecida. Mas ele também tem alguns pontos que merecem atenção na hora de comprar no mercado de usados, e é isso que eu vou comentar. Eu sempre tiro essa parte do vídeo para comentar só sobre os possíveis problemas ou os pontos negativos do carro, até mesmo porque se você estiver interessado, você não terá surpresas na hora de comprar. E também serve para você fazer uma boa pré-compra. Na hora de comprar, você se atenta a esses detalhes para pegar um carro sem detalhes. Um problema que é até simples e é bastante relatado são algumas batidas perto da caixa de direção. Normalmente essas batidas, esses ruídos acontecem quando é necessário trocar as buchas. Apesar de ser um carro que sofreu uma tropicalização na suspensão em geral, vale a pena você ficar atento. É um carro pesado que pesa quase 1.600 kg, então é normal que algumas peças se desgastem com mais facilidade. Normalmente ele também apresenta problemas e desgastes com mais facilidade na correia Poly-V, que é aquela correia de acessórios. Ela começa a fazer alguns ruídos e barulhos, mas que aí é bem tranquilo, é só você fazer a substituição dessa correia. Existem relatos também de problemas no ar-condicionado, que pode ser causado por alguns vazamentos ou até mesmo pelo compressor, que pode acabar dando problema. É algo que você deve ficar bastante atento, pois não é uma peça que você vai achar com certa facilidade. No geral, é um carro muito confiável, muito durável, e a questão aqui é comprar um carro em bom estado de conservação. Se você comprar um carro que o antigo dono teve zelo, fez todas as manutenções corretas e no período correto, é um carro que não vai te dar dor de cabeça, é um carro que vai sim te trazer muitas alegrias, pois é um carro durável e muito confiável. Em relação ao seguro, na cotação mais barata com cobertura completa, o seguro saiu por R$ 4.798. Já na cotação mais cara, saiu por R$ 24.610. Vale a pena comentar que esses preços aqui não são uma regra e pode sim variar para cada pessoa, já que depende do local onde reside, da idade do condutor, do histórico usando seguro e diversos outros detalhes.
Um Toyota Camry XLE 3.5 V6 do ano de 2012 normalmente tem preço entre 70 e 85 mil reais. Aliás, a tabela FIPE dele também fica nessa média. Porém, assim como qualquer carro, existem aquelas pessoas mais emocionadas que colocam o preço desse carro que passa até dos 100 mil reais. Mas levando em consideração o preço normal dele, será que vale a pena comprar esse carro em 2024, 2025? Bom, o Toyota Camry é um excelente carro, vale super a pena. Muitas das vezes o preço dele até se assemelha com o do Corolla, sendo que é um carro muito superior em todos os detalhes, mecânica, espaço interno, tecnologias, equipamentos e muitas outras características. É um carro que vai ter um custo de manutenção sim mais alto que de um Corolla e até mesmo vai ter um consumo pior, porém é um carro que vai te entregar muito mais. É um carro superior pelo mesmo preço. Então, se você pode ter um gasto um pouco a mais e até mesmo tem Corolla, vale a pena sim o Camry. É lógico que também é um carro que não tiveram muitas unidades vendidas, então você não vai achar com muita facilidade como acha um Corolla, porém, para quem quer fugir daquele padrão, vale super a pena. É um excelente carro, não vai te decepcionar, você não vai ter dor de cabeça. Bom, deixe nos comentários se você levaria o Camry para casa ou se você levaria outro concorrente na mesma faixa de preço. Forte abraço, valeu e fui!